Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Aleluia. Santo és tu, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. O Senhor revelou a sua santa palavra no livro de Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 de Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel está depois de Ezequiel, de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Cordeiro de Deus, Rei da Glória. Glória a Deus. Se todos encontraram, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Daniel na cova dos leões. Glória a Deus. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, Amém. e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Glória a Deus. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, Glória a Deus. como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos deportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que a lei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma grande pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel.
Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Glória Então a Deus. Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Glória O a meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Deus. A leitura é um pouco extensa, mas o Senhor deu a graça de ler tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos Glória a continuar Deus. em comunhão para que o Senhor venha falar o que é da sua vontade. Senhor Deus. Como sabemos a história de Daniel, por muitas vezes o Senhor já nos deu essa palavra, mas sempre o Senhor Glória a traz Deus. um recado diferente através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre se renova de dia em dia. E nessa passagem, Daniel, ele servia a Deus e ele estava como cativeiro, estava em cativo, em outra terra, foi deportado de Judá. Amém. Mas mesmo estando em terra estranha, ele servia ao Senhor, continuamente fazia suas orações. Glória a E, Deus. como diz na palavra, Daniel tinha um espírito excelente, ele tinha um espírito do Deus vivo, ele era príncipe do Senhor primeiramente. E isso despertou no coração daqueles que não gostam de ver o bem dessa obra, daqueles que às vezes sentem que não tem chance e querem levar os filhos do Senhor junto com eles para o fogo eterno. Despertou neles um sentimento mau, um sentimento de procurar alguma acusação contra Daniel, mas eles não achavam nada, porque Daniel se conduzia prudentemente. Tudo que o Senhor falava com ele, ele fazia, ele se conduzia prudentemente, mesmo estando em terra estranha. Mas chegou um ponto que eles tiveram uma ideia: vamos fazer um edito, um decreto pegando Daniel na lei do seu Deus. Ele continuamente serve a Deus e com astúcia vamos fazer um decreto para que viemos prejudicar Daniel. E como lemos na Escritura, eles falaram com o rei, e o rei não entendeu do que se tratava, não sabia que se tratava de Daniel, porquanto o rei amava Daniel. O rei tinha intenção de colocar Daniel sobre todo o reino. Olha a grandeza que o rei queria dar a Daniel, e aquele que não gosta dessa obra, nosso inimigo, tem esse mau sentimento de inveja, ele investe contra, porque nesse povinho especial o Senhor está prometendo nos colocar sobre todo o seu reino. Por isso que eles lutam contra, eles não querem que isso aconteça. O Senhor nos está tornando príncipes do Deus vivo, e o seu reinado permanece para sempre. Por isso que o inimigo investe contra este povinho, porque o Senhor prometeu e nos dará, se formos firmes e fiéis, nos dará as primícias do reino de Deus. E fizeram esse decreto, falaram com o rei assinou, não podia mais se revogar. E olha a astúcia deles, onde eles estavam cuidando, justamente em Daniel. Eles queriam de alguma forma prejudicar Daniel. E na cabeça deles eles conseguiram, mas não, é o Senhor que estava trabalhando,
Era o Senhor que estava criando um cenário na vida de Daniel, onde iria provar a fé de Daniel. Mesmo que fosse lançado na cova dos leões, será que o meu servo vai continuar me buscando? Será que ele vai continuar me servindo? Da mesma forma que ele me serve quando está indo tudo bem? Olha o que o Senhor nos traz por essa palavra. Se o Senhor criar um cenário de teste na nossa vida, que tudo parecer difícil, o Senhor quer ver a tua fé, se você vai continuar buscando o Senhor, se você vai continuar servindo o Senhor da mesma forma que você serve quando está tudo bem. E fizeram esse decreto, levaram ao rei e disseram: Daniel, ele está orando com as janelas abertas para Jerusalém. E o rei assinou o decreto que todo homem, por espaço de 30 dias, quando fizesse uma petição que não era para ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei Dário muito se entristeceu e tentou de todas as formas livrar a Daniel, mas não podia mais interferir. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas sabemos o grande sinal que o Senhor fez, onde até no final da palavra, o rei Dário exaltou o Senhor e disse: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O Senhor está operando maravilhas, não só lá no céu, mas aqui na terra. Está fazendo nós contemplar sinais e maravilhas. Se nós tivermos em comunhão, tiver a simplicidade, nós veremos sinais que o Senhor está fazendo no nosso meio. E o Senhor promete que sinais grandes o Senhor vai operar no nosso meio. A cada fase que termina, inicia uma nova fase, nós estamos mais pertinho do Senhor. E os sinais do Senhor também aumentarão. Então vamos nos alegrar, porque cada fase pode ficar mais difícil, mas os sinais do Senhor serão maiores. Vamos sempre lembrar que o Senhor operará sinais na nossa vida. Não importa o que tivermos que passar ou ser lançado numa cova, o Senhor estará junto de nós. E mesmo assim o rei não conseguiu livrar a Daniel, foi lançado na cova dos leões. Mas o rei disse: Daniel, o teu Deus a quem tu serve poderá te livrar. Glória a Deus. Como o rei iria acreditar em algo que às vezes ele nunca viu? Mas ele tinha um sentimento e cria no poder do Senhor mesmo, que é algo que você nunca viu, mas isso, eu nunca vi o Senhor operar, mas creia no poder do Senhor. Ele pode fazer até o que nós não imaginamos. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deixou Daniel ali. E como sabemos, Daniel passou no teste, passou nessa provação de fé. O Senhor livrou ele. E de manhã cedo o rei já foi correndo lá: Daniel, o teu Deus a quem tu serve, livrou você. E quando ele ouviu a voz de Daniel lá de dentro da cova, dos leões famintos que poderiam, por qualquer coisa que caísse, se apoderar, esmigalhar, Daniel respondeu ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da cova dos leões. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor trouxe para nós relembrar ainda mais atrás, quando nós estávamos lá no céu. O Senhor nos convocou para trabalhar para Ele, pois algo surgiu no céu que não era da vontade do Senhor. O inimigo deixou criar no seu coração um mau sentimento e começou a lutar para destruir o reino do céu, para destruir o reinado do Senhor Jesus com sentimento de inveja, querendo ser superior, querendo ser príncipe, como esses fizeram com Daniel. Daniel não será príncipe, nós queremos ser. Eles começaram a lutar contra, contaminar os anjos, como todos nós sabemos. E chegou a um ponto que eles não conseguiam pegar nós ou fazer algo contra nós, porque nós se conduzia prudentemente, nós estava trabalhando para o Senhor conforme a vontade do Senhor lá no céu. O nosso desejo era ajudar anjos inocentes para que eles não fossem contaminados. O nosso amor pelo Senhor era tão grande que nós faríamos o que fosse necessário para que o reino do Senhor não fosse destruído. Mas chegou um momento que eles não conseguiram, eles criaram um laço, colocaram o céu inteiro contra nós. Aleluia! O céu inteiro começou a ver nós com outros olhos, porque eles criaram uma imagem ruim de nós. E o Senhor diz por essa palavra:
Vocês ficaram fiel lá no céu até o fim. Glória a Mas mesmo assim, por justiça do Senhor, tivemos que ser lançados nessa cova que é essa terra. E o Senhor nos lançou nessa terra, mas desde o primeiro dia o Senhor promete, Glória a mesmo Deus. que em volta de vocês tem muitos leões bradando. Santo, aleluia. Em volta de cada um de nós tem leões ferozes que querem nos tragar, querem nos comer vivo, mas o Senhor anuncia desde o primeiro dia que você pisou na terra, o anjo já estava do seu lado. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que você está nessa cova, é o Senhor que controla os leões, é o Senhor que segura a boca do leão. E nós sabemos que o inimigo não pode fazer nada contra nós se o Senhor não permitir. O inimigo é como um leão, mas que está com a boca presa. Se o Senhor não permitir, ele não pode fazer nada. Mas em cada um de nós, o Senhor enviou um anjo e está nos guardando. E antes da palavra, nós cantamos um hino que veio confirmar essa santa palavra, onde dizia: eis que vem o verdadeiro, o juiz e conselheiro. Assim como o rei Dário chamou Daniel, o Senhor está vindo nos chamar. Em breve nos tirará dessa cova. Os leões podem ficar do nosso lado até o final, mas nenhum fio da nossa cabeça vai cair se o Senhor não permitir. E pelo hino o Senhor confirmou, está chamando o dia que eu vou chamar cada um de vocês para fora desta cova. Vem, meu filho, vem, eu vou te colocar sobre todo o reino. Aleluia, agora você provou a fé, você provou que ama a Deus sobre todas as coisas. Recebe o reino que eu prometi para você, venha ser príncipe junto comigo. Glória a Deus, como diz no último verso de Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. E o Senhor nos promete que nós reinaremos com Ele, prosperaremos junto com Ele lá no céu, pois será um reino de amor. Nós seremos porta-voz do Senhor, seremos príncipes para o Senhor. Mas nessa terra nós temos que continuar com a nossa fé inabalável. Nós vemos que o leão às vezes faz barulho, mas não nos toca, então por que temer? O Senhor está cuidando a cada um de nós e só vai acontecer aquilo que o Senhor permitir. Glória a Deus, E como lemos aqui também, aqueles que intentaram acusação contra Daniel, o rei ordenou que fosse lançado na cova dos leões e foram esmigalhados. Chegará o dia que o Senhor nos tirará dessa terra, estaremos perante Ele, à direita do Senhor, e à esquerda dele estará cada um dos seus acusadores. Não sobrará mais nada, porque o Senhor lançará cada um deles no fogo do inferno, porque a justiça do Senhor será feita. Glória a Deus. Aleluia. Depois disso só nos restará gozar no reino que o Senhor nos prometeu desde a fundação do mundo. Foste fiel lá na minha glória, está sendo fiel aqui na terra, não há o que temer. Não vamos temer os leões que às vezes fazem barulho, o Senhor está segurando eles. Não vamos temer a nada, irmãos, vamos nos alegrar com essa santa palavra. Vamos confiar que é o Senhor que está nos prometendo, o Senhor que está junto de nós. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Esse é o recado que o Senhor passou para nós e dentro de nós o Senhor fará uma transformação. Dentro de nós cada vez mais o Senhor nos colocará paz, nos colocará equilíbrio. No começo, quando chegamos aqui na terra, quando chegamos na cova, nós vimos um leão feroz. Mas agora estamos entendendo que ele não pode nada. Glória a Deus. Que ele não pode nem mexer um passo se o Senhor não permitir, não pode nem chegar perto se o Senhor não permitir. Agora o Senhor está nos vendo os anjos que estão à nossa volta. E o Senhor enviará mais anjos para cuidar de cada um de nós. Vamos confiar no Senhor, porque Ele estará cada dia mais perto de nós. Está chegando o dia que nos chamará para fora desta cova. Glória a Deus, aleluia. Esta é a santa palavra que o Senhor nos mandou. Deus seja louvado. Amém.